A Olimpíada passada, sem ser essa agora de Tóquio, a Simone Biles foi afastada, porque ela tinha, né, Então, assim, não é só isso. E ela é uma atleta de altíssimo rendimento. Assim. Mas das maiores do mundo, né? Sim, assim. e aí isso reflete na saúde mental, que também é um dos fatores que vão impactar a saúde bucal. E aí, mas é um senso comum entender, prática esporte é saudável. Depende até que ponto, quanto intenso, há quanto tempo que você faz a prática. Então, assim, você pensa uma Simone Biles da vida, desde que ela tem 6 anos de idade, ela treina todos os dias. Ela tem uma cobrança todos os dias. Pressão, né? Inclusive, tem um documentário dela, para quem não assistiu, assistir, para perceber que esses atletas de alta performance começam muito cedo. Então, 6 anos já tem uma pressão. Ela já começou, ele já falando que ela ia ser uma das grandes atletas do mundo. Então, pressão, questão de transtorno de ansiedade, risco de depressão, distúrbios alimentares. Você começa a ter outras problemáticas para esse indivíduo. Então, é saudável? Depende até que ponto. Então, muitos profissionais da área esportiva e da saúde, na verdade, a gente sempre vai estar controlando esses fatores, mas você não consegue evitar certas consequências. Isso tanto para a área de odontologia como para qualquer área. Então, como que você acha que é um joelho da uma Rebeca Andrade? Depois de 15, 20 anos. 2 vezes, né? Já operou 3 vezes o joelho. E sobrecarregando. Por isso que a vida de um atleta de alta performance ela é curta. Porque você não consegue levar o limite do seu corpo por muito tempo. 30 anos tá velho. Exato. É tipo uma mulher pros Red Pills. 30 anos tá velho. Tipo isso. Isso. Então isso vai impactar a saúde bucal, né? Agora, o quanto que o... Sai daqui, se tem alguém assim, cara. Bora. Às vezes comenta ali. Né? Não, pode comentar, dá dinheiro, mas depois vai embora. Gente chata. Mas é isso, e assim, hoje a gente vai entendendo essa dinâmica. E dentro do grupo de lesão cervical não cariosa, a gente teve essa percepção de entender como o esporte tinha esse impacto, porque eu amo esporte desde que eu me entendo por gente, está dentro da minha família, eu trouxe isso para odontologia. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, a gente viu a questão da importância do ácido, que aí realmente foi onde eu me aprofundei no conhecimento do ácido, foi quando eu fui fazer o doutorado. Eu aprofundei em relação ao laser, mas a gente percebeu que também a questão do ácido estava impactando demais a saúde bucal. Então foi a hora que assim, eu falei, nossa, Ana, vamos fazer alguma coisa, E aí saiu a pesquisa em relação ao mapeamento de pH, só que... De alimentos. Eu fui buscar mais conhecimento sobre isso. Aí abre um mundo muito maior, que está relacionado ao esporte, mas também está relacionado a pessoas que não praticam esportes. É porque o pessoal fala assim, não, eu não como açúcar, eu sou saudável, né? E o PV sempre fala que o limão é o novo açúcar. Então, é por isso, né? Você foi pesquisar o ácido, porque a pessoa faz o shot de limão, exato. Tempera a salada, suco não detox, põe o sal, mas taca vinagre. Isotônico, suco de uva integral. Também whey ácido. Whey ácido? Não, whey não. Whey não? Não, whey tá liberado. Whey tá liberado porque ele não vem tá, não, porque forma muita placa bacteriana que ele é super Na verdade, aderente. assim, liberado para desgaste dentário, mas ele é risco para litose, cara, por exemplo. Eu odeio esse... Cara, quando passa de eu já sei que toma whey, porque é diferente a placa. Já reparou? Isso. Mas é amarelada e ela gruda. É que é proteína, né? Então, pura. por isso que pacientes que têm dietas low carb, então que só consomem proteína, maior risco de halitose, maior formação de biofilme. Então, precisa ser bem orientado. Mas não é todo mundo que toma whey protein. Tem outros que vão tomar outros tipos de bebidas. Mas esse conhecimento aprofundado eu tive no doutorado. Porque, por exemplo, eu imaginava que limão era ácido. Eu tive a dimensão do limão quando eu testei o limão. E aí eu falei, não, eu testei 3 vezes para ver se eu não estava fazendo alguma coisa errada. E aí eu fui na literatura e batia tudo. E realmente as pessoas não tinham essa dimensão. Tanto que o post, assim, que para mim foi o que, vamos supor, viralizou, foi um dia que a gente estava numa reunião do GPEC. Eu tinha acabado de terminar a questão do limão. Aí eu falei, gente, eu vou compartilhar esse, porque eu acho que ninguém sabe. Aí foi o dia que eu fiz um post do limão. Gente, o pH do limão é 2,3 e a saliva demoraria 1 hora para neutralizar essa acidez. Explodiu. Porque as pessoas não tinham noção disso. Claro que isso foi um estudo experimental, mas aí o pessoal começou a ter dimensão. E eu vi que era uma coisa que o dentista gostava de ver. Mas tem 2 coisas, né? Primeiro, porque as pessoas não sabem. As pessoas não têm, né? Eu vou tô martelando com ela que a gente precisa divulgar, a gente precisa publicar, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? E ela tá fazendo muito isso, a cara nas redes sociais, mas a gente precisa trazer isso até na própria ciência, né? Trazer esse trabalho aí que a gente está escrevendo e vai sair. Mas a segunda coisa muito paciente já chega pra gente, então, fazendo shot de limão, tomando todas essas coisas, e aí? Né? Então vamos proibir? Né? Como a gente fala, não pode comer açúcar. Mesma coisa, não é? Acho que tudo é o equilíbrio e a gente pode orientar o nosso paciente a como fazer o bom uso do limão.
Porque se você falar para ele, não, você não vai fazer mais o seu shot de limão, ele vai falar, tchau, obrigado, não quero mais olhar para tua cara. Ele vai procurar um outro colega que vai falar, toma aí, pronto. Mas não vai orientar em como diminuir o risco, a consequência de tudo isso, né? E aí, fazer o bom uso, né? Eu acho que é muito importante para quem está assistindo. Bom uso do shot de limão. Bom uso do shot de limão ou de tudo que for muito ácido, de um isotônico, de um... É que, assim, a gente sempre chama atenção pro limão, porque a gente sempre vai pros extremos. Então, assim, o pior que limão é só o ácido do estômago, o ácido clorídrico. Então, assim, pro pessoal entender a questão do limão. A dimensão do limão. Eu já tinha falado isso e eu me surpreendi de novo. Pior que o ácido clorídrico, só bateria, só ácido de bateria. Então, só... E tem gente que põe, né? Pois é. Põe pra dor de dente. Pois é. Então, só pra entender. Mata o dente e mata a pessoa. Mata a boca. Exato. Então, assim, entender. Mas é preciso, para você poder orientar a pessoa, ela tem que entender a magnitude do que ela também está colocando na boca. Porque não adianta falar assim, não, é tranquilo. Não, não é tranquilo. Você quer, tudo bem. Mas há formas da gente minimizar. E tem que entender, assim, que você só não vai ter corrosão dos dentes se você não consumir ácido. Então, assim, quanto mais ácido você consome no seu dia a dia, menos dente você vai ter. Então, começa nesse princípio. Não é catastrófico igual o PV, não, mas é porque é real, gente. Tipo assim, é ácido, é muito ácido, e limão é realmente muito corrosivo. E aí não volta, né? Não volta. O que é perdido ali, já era. Não volta. Então, é importante esse alerta para o paciente, para ele entender, tá tudo bem. E a gente não quer condenar, mas entenda que este hábito, ele gera consequências. A gente vai tentar minimizar e é o que o dentista pode fazer. Então, o que a gente recomenda hoje? Sempre que possível, tomar canudo, porque diminuir em relação à quantidade de dentes que vai ser atingido por esse ácido. A gente recomenda muito fazer o bochecho pós o consumo de ácido, porque a água, bochecho com água, deixar claro. Limão. Bochecho com vinagre. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Tomou o shot de imunidade no canudinho. Isso. Depois e aí faz. bochecho com água. Com água. Porque, assim, que a água ela vai ajudar a diluir, né? Não que vá resolver, mas ela ajuda a diluir o papel da saliva. Tome muita água durante o dia para formar saliva de boa qualidade. Evitar sempre de bochechar qualquer tipo de líquido ácido. Então, o suco de limão, evitar de bochechar. Diminuir os episódios do ácido, né? Então, se você está fazendo uso de um shot de limão de manhã, não vai tomar um refrigerante suco de limão, na hora do almoço. Não, evita, talvez, o limão na salada, com vinagre. Então, se você puder diminuir os episódios, né? O professor Lucy fala isso muito lá na Suíça, que é uma pessoa que fala muito aí do desgaste dental. Ele fala mais ainda do que o ácido que você está consumindo, é a forma com que você consome. Então, você pegar um shot de limão e fazer um bochecho, ou mesmo refrigerante, você vê criança, que por causa do gás retém muito tempo na boca, e isso você vai espalhar na superfície, né? E também é a quantidade, é a frequência. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente pode passar isso para o nosso paciente. E a grande maioria dos nossos pacientes, tenho certeza, que não sabem, que nunca receberam essa informação. Eles sabem que eles precisam escovar o dente por causa da cárie, que tem que diminuir o consumo do açúcar, ou depois do consumo do açúcar fazer a remoção do biofilme, ok. Mas o paciente não sabe relacionado ao ácido. Né? Então, isso é muito importante que a gente comece a trazer isso, a popularizar isso dentro dos consultórios, para que as pessoas tenham essa informação. Acho que isso é muito importante. E assim,